Bom dia, bom dia. Bom dia Insta, YouTube, bom dia nós que estamos aqui já na sala do Google Meet para o nosso 7º encontro com o tema Conteúdo já tenho, quero experiência, cultura make, educação make. Bem-vindas, bem-vindos vocês que estão entrando aqui no nosso Insta. Vocês que já estão entrando aqui na nossa sala, nosso querido Nonato, Cláudia Moraes, Elaine, Gildilene, Gildaci Guerreira. E você que vai estar entrando, sinta-se bem acolhido nesta manhã de quarta-feira, 26 de abril de 2023, 4h58, 4h59, daqui a pouquinho, 5 horas, nosso papo sobre educação, mão na massa. Essa frase aí, conteúdo já tenho, quero experiência, foi de um estudante. E ela é instigante, ela nos faz refletir. Ela nos convida a valorizar sempre mais essa educação make, essa educação mão na massa, que creio eu, nós professores que amamos a educação, amamos o que fazemos, todos nós já de uma forma ou de outra já vivenciamos isso em sala de aula. Hoje apenas a gente vai aprofundar mais um pouco e ver a importância da educação make nos tempos de hoje. O nosso papo em torno desse tema é esse daí: o que é cultura, o que é educação make, as características da educação make, como elaborar uma aula mão na massa, quais os principais desafios e, por último, ferramentas, plataformas makers. Bom dia, Núbia Cristina Pessoa, do nosso querido Mundo Novo, atualmente Dr. Severiano. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vocês que já estão entrando aqui na nossa sala do Google Meet, você que está entrando aqui conosco, Fátima Saraiva, Antônia, Elisângela, Vessione, vocês que já estão também conosco aqui no nosso Insta, nesta madrugada de quarta-feira, 26 de abril. Apodi na área, Gerlândia Paiva, bem-vinda. Leila Carvalho, Rafael Fernandes, bom dia, bem-vinda, minha irmã. Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Uma inspiração bíblica para a gente começar sempre nosso encontro. Madrugada é sempre tempo de meditação, de oração. A gente, querendo ou não, se acorda de madrugada meditando, rezando, porque a atmosfera ajuda, o nosso estado ajuda. E em cada tema eu sempre escolho um versículo bíblico que tem alguma relação com o que a gente vai conversar. Me chamou a atenção esse versículo aí de Êxodo 31, de 3 a 5. Diz Deus a um líder que ele escolheu para construir o tabernáculo: eu o enchi do Espírito de Deus. É Deus dizendo hoje para mim e para você que está aqui conosco ao vivo: eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe habilidade, competência. Parece BNCC, mas a BNCC copiou da Bíblia, tá certo? Dando-lhe habilidade, competência e conhecimento em todo tipo de obra manual, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata
e bronze, as ferramentas, as plataformas de então, para lapidar e entalhar madeira e para realizar todo tipo de obra. Olha, minha gente, o que acontece com quem recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E olha o que é que ele traz. Olha quem vive movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Por que, Gerlânia, invocar, Cláudia, invocar todo dia, logo cedinho, esse Espírito de Deus, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Espírito da sabedoria, porque é esse Espírito que nos dá essas competências, essas habilidades, esse conhecimento, para a gente fazer qualquer tipo de coisa, qualquer obra debaixo desse céu, né? Usando as ferramentas, as tecnologias que nós temos acesso para realizar todo tipo de obra. É claro que a obra, quando Deus fala, é a obra da criação. Nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Então, a gente vive movido por isso. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente se acorda cedinho, né? Quem vive dentro desse espírito divino, dentro desse espírito do Criador, se acorda sempre com esse desejo de desenvolver mais ainda essas habilidades, essas competências, porque nós já carregamos, nós já temos, mas nós precisamos aperfeiçoá-las, melhorar essas competências. Para isso, exercitar todo dia, né? Todo dia a gente exercita tudo para poder fazer sempre melhor as coisas criadas. Então, com esse versículo, a gente entra no espírito desse nosso encontro, educação make, cultura make. Aristóteles, esse cara aí, antes de Cristo, já dizia: o que temos que aprender, aprendemos fazendo. Então, o fazer já está na filosofia grega, nos nossos filósofos, a importância de casar o mundo teórico com o mundo prático. O nosso duio, o pensamento não existe isolado da ação, já um contemporâneo, praticamente um pensador agora da educação moderna. O nosso Freire também, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou construção. Atento para o verbo criar. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade. Bom dia, Carmen Silva. Bom dia, Zefinha. Bom dia a vocês que estão entrando aí no Insta. Estamos aqui no nosso 7º encontro do curso Professor Online. Estamos com os nossos guerreiros e guerreiras da educação aqui na sala do Google Meet. E para completar essa introdução, eu elaborei esse slide com muito carinho, porque esses caras são os pioneiros, na minha percepção, dessa educação construtivista, dessa educação mão na massa. Claro que quando a gente fala em educação make, cultura make, a gente visualiza, ocorre o risco de pensar muito nos tempos de hoje, com a chegada da internet e tal. Mas, na verdade, os pioneiros, na minha percepção, estão aqui, com Maria Montessori, com Duil, com Piaget, com Puppet, com Freinet, com Freire. São figuras que marcaram o século XX, né, que trabalharam essa nova escola, essa nova educação, e que continuam sendo referências para a gente nos tempos de hoje. Qualquer inovador na educação, qualquer pensador hoje da cultura digital, se quer realmente inovar, se quer pensar
pensar uma nova educação, bebe dessas fontes. Por isso essa interrogação aí no centro e esse globo girando aí, essa bola girando. Se esses pensadores, se eles vivessem na cultura digital emergente, gamificariam suas aulas, incluiriam o mundo lúdico online dos educadores em suas metodologias de ensino, educariam a partir do universo da cultura make, da cultura híbrida. O que fariam esses caras que não tiveram o privilégio que nós temos? Gente, atenção, gente. Nós nascemos no melhor período da história da humanidade. Nós, professores, vivemos na melhor era da história do homem. Sobretudo no melhor período de aprender, porque diferente desses nossos guerreiros e dos predecessores, eles não tiveram esse mesmo privilégio que nós temos. Nós não podemos usar nenhum argumento dizendo que não aprendi isso ou não aprendi aquilo, porque não tenho acesso. Ignorância hoje é uma opção de vida, é uma escolha, né? Somos ignorantes porque queremos ser ignorantes em qualquer área do conhecimento, porque todo o conhecimento está na palma da nossa mão. E o professor entra aqui como esse curador desse conhecimento, desse conteúdo, para facilitar, orientar, nortear. É uma bússola na vida dos nossos educandos para entregar, para apresentar o que há de melhor para os seus projetos, para a sua vida. Com esses caras aí sim a gente vai para o conceito e a gente entra diretamente para o tema desta nossa fala, o que é cultura make, depois o que é educação make. O make aqui vem do inglês, traduzido do inglês, significa fazedor. A pessoa que cria ou que recria. O ré faz mais sentido, né? Porque o Criador, Deus já criou tudo, deixou a obra perfeita, fez de forma perfeita tudo o que Ele fez e entregou em nossas mãos. Nós recriamos, nós cuidamos dessa obra. E Ele, ao dar a obra criada, como nós vimos no versículo introdutório, Ele nos deu o seu Espírito carregado de competência, de habilidade, das ferramentas necessárias para a gente recriar esse mundo, torná-lo cada vez mais belo, esse belo próprio de Talvasi, é isso mesmo. O papel do professor, o papel nosso é embelezar cada vez mais o mundo, embelezar meu bairro, minha cidade, minha família. Embelezar com o quê, Talvasi? Com o conhecimento, com as minhas habilidades, ser o melhor professor, o melhor pai, mãe de família, ser o melhor advogado, o melhor gari, o melhor agricultor, né? E por aí vai. Então, fazedor, aquele que recria, aquele que repara, aquele que transforma ou altera algo em vista de. O professor em sala de aula é um pouco isso, né? Ele faz essa bricolagem, junta todo tipo de pedaço de coisa, de material, de ferramenta, de tecnologia, e para construir aquela intenção pedagógica, né? Aquele objetivo, aquela aula, e por aí vai. Conhecida também por cultura faça você mesmo, a cultura make, o do it yourself, do inglês. E nessa modalidade nova,
essa cultura make tem suas raízes em movimentos hacker, pessoas que, sei lá, eu sou da internet, estudei esse mundo, então nós hackeamos muita coisa da internet para a gente estudar, a gente pega um PDF de um canto, um artigo científico do outro, um livro de outro, a gente vai hackeando, é um pouco o papel do garimpeiro, né? Garimpeiro que pega a peneira com barro e vai garimpar, ver se ali naquela terra, naquele monte de terra, de barro, encontra uma pérolazinha preciosa, e quando encontra é aquela festa. Por aí vai. Isso tem muito a ver com a cultura hacker, não crack, de craquear, de quebrar. São coisas diferentes, tá certo? Na mesma ótica, cultura make, educação make. Educação make é uma abordagem educacional que enfatiza a aprendizagem prática e criativa através da criação e construção de projetos mão na massa, usando ferramentas e objetos online e offline. Então, todo tipo de ferramenta, seja ela física ou virtual, a gente utiliza para criar e construir o nosso projeto ou o projeto de vida dos nossos estudantes e por aí vai. O objetivo é desenvolver habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração e criatividade, além de estimular a curiosidade e a autonomia dos estudantes. A cultura make, a educação make está dentro desse espírito do tempo, né? Dentro desse ser humano do século XXI, ou do ser humano da cultura digital, que uma das competências, como a gente vê lá na BNCC, por exemplo, é a construção da autonomia, da autorresponsabilidade, o aluno ou o estudante no centro do processo. As principais características da educação make. Primeiro, aprendizagem baseada em projetos. A educação make, ela se concentra em projetos e desafios que os estudantes precisam resolver usando habilidades práticas, criativas. Bom dia, Iva Costa, bem-vinda, minha querida. Então, a aprendizagem baseada em projetos é essa aprendizagem onde o make é a principal característica. Eu adotei essa aprendizagem baseada em projetos já há muito tempo. Quem é estudante, eu estou com duas turmas. Estou com uma turma na Católica, estou com outra turma na World Ecumenical University, e ultimamente eu sempre trabalho com aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em equipes. Essas duas aprendizagens me acompanham nos últimos anos em sala de aula, e eu sei a importância disso para desenvolver as habilidades do aprendiz do século XXI. Hoje, praticamente, com quase todas as profissões que a gente abraça, quem não sabe trabalhar em equipe, quem não sabe trabalhar em projetos, vai perder muito, ou vai correr o risco de cair fora. Aprendizagem hands-on, mão na massa. Então, é isso daí, né? Não só teoria, mas sempre casar teoria e prática, ou melhor, parte-se do mão na massa para poder chegar na teoria. Depende da pedagogia do professor, né? Tem professor que parte do conceito para chegar na mão na massa, no fazer. Outros já jogam a garotada na mão na massa para, a partir dali, trabalhar os conceitos. Vai depender do objeto a ser estudado, a ser dissecado, né?
e, lógico, da metodologia, como veremos, do professor. Terceiro, a apropriação de objetos de ferramentas on e off. É uma característica, e aí o que tem de objetos ali, o professor, de objetos, de ferramentas, de plataformas, ele é um maker, né? O professor é um maker, então ele vai transformar aquilo que ele tem na escola ou ele traz de casa, né? O professor maker, mão na massa, ele é considerado um subversivo na sua escola. Inclusive ele é odiado pelos professores acomodados, preguiçosos, professores que seguem à risca o padrão ali da instituição. O professor maker é considerado um louco, um doido, porque ele faz diferente de todas as coisas. Ele não gosta desse negocinho de padronização, que ele sabe que isso não prende mais a garotada hoje. Botar estudante em padrão, um atrás do outro, os 40 minutos de fala e tal, é o 5%, exatamente. Raimundo Nonato, professor 5%. Então, esse professor, ele inquieta muita gente, ele incomoda muita gente, inclusive a própria direção. E olha lá se não for chamada a atenção, porque ele é um outside, como a gente diz, ele anda fora da curva ali. Só que os alunos são loucos por esse cara. Os alunos se esquecem, daqui a 10, 20 anos, esquecem de todos os outros professores, mas dele nunca os estudantes vão esquecer, porque aprenderam de verdade com esse jeito desse cara, né, que usava tudo que tinha, parafuso, o que tinha ali ele transformava em oportunidade de aprendizagem, por aí vai. Aprendizagem baseada em equipes, então um é em projetos, outro é em equipe, trabalhar, viver em equipes, é uma habilidade importante que a gente precisa desenvolver, com uma aprendizagem baseada em problemas, o Problem-Based Learning, famoso no inglês. E aí, por exemplo, cada estudante vem de um contexto social, econômico, familiar, político, e cada estudante lida com problemas reais na vida. Imagine, gente, se nós professores transformássemos todos os problemas dos nossos estudantes. Primeiro, transformasse essa riqueza que cada estudante carrega, de criatividade, de imaginação, e transformassem toda essa riqueza que eles têm em ferramentas para resolver, para solucionar, não os problemas do mundo lá de fora, mas os problemas nossos, os problemas da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa região, e por aí vai. A aprendizagem baseada em problema é a sala de aula como uma extensão, né, da vida da gente, e sobretudo um espaço make para quê? Fazedor de quê? De solução de problemas, dos problemas primeiro da minha vida. Será que nós, professores, estamos resolvendo os problemas da vida dos estudantes, em primeiro lugar? Depois da vida ali, da família do estudante, né, do bairro? Ou a gente está usando teoria de não sei o que, de Barça, equação de segundo grau, esse mundo, de forma tão abstrata, é isso e aquilo que termina, e a gente, afinal, para que serve essa porcaria? Para que serve tudo isso se não mudou sequer a vida do estudante, muito menos a vida da sua cidade, e por aí vai. Oxalá se um dia a gente transformasse realmente a escola nesse espaço de solucionar os problemas da nossa própria cidade. Seria fabuloso, coisa que acontece, né, em quem adota essa pedagogia. Autonomia e independência. A educação maker, ela é centrada no aluno e encoraja a independência, a autonomia do estudante
na resolução dos seus problemas, na criação de projetos. Então isso é fundamental, desenvolver a autonomia acadêmica, a autonomia do estudante. É um tema que eu trabalhei na minha tese, baseado em Manuel Castro e Paulo Freire, a autonomia do estudante. Se antes Freire já falava com tanta ênfase, imagine ele vivendo hoje nessa cultura das redes sociais. O estudante que não desenvolve a sua autonomia digital, ele está fadado ao fracasso, está fadado a não sair do lugar. Por que é que me dá prazer ter o meu canal Gotas de Autonomia Online? Porque eu batizei por Gotas de Autonomia Online. Porque vocês não sabem o prazer que eu tenho em ajudar pessoas a transformar a internet no melhor lugar da sua vida, para resolver suas coisas, para aprender o que precisa ser aprendido, para preparar a melhor aula para poder encantar os seus estudantes, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos, né? E eu sempre uso o papai como exemplo, papai que tem essa autonomia. Certo dia, doido, preocupado porque os peixes não comiam, ele criava peixe, tal. De repente, papai lá da varanda entra no Google e faz essa pergunta: por que é que meus peixes estão com uma semana com fastio, não comem? E fez essa pergunta ao Google falando, e apareceu lá tutoriais de criadores de peixe explicando por que os peixes de papai não comiam. Então esse cara que fez esse tutorial, esse pescador, esse agricultor que fez esse tutorial lá no YouTube, ele é um salvador, esse cara é um santo. Por que é que nós colocamos na gaveta, atenção Iva Costa Elaine, por que é que a gente bota na gaveta a sabedoria que Deus nos deu? Se eu posso pegar uma câmera e botar, e gravar e jogar no YouTube, isso vai ser útil para alguém na vida, vai salvar a vida de alguém. Foi-se o tempo da gente ser egoísta com aquilo que Deus nos deu, o conhecimento. Por quê? Por que guardar? Por que engolir isso? Isso dá câncer. Quem guarda conhecimento, quem guarda sentimento, quem guarda afeto, quem explode de uma forma ou de outra. Então eu fico muito feliz quando eu vejo garotada fazendo tutorial, professor. Aquilo que ele trabalha em sala de aula, ele vai para o YouTube e coloca lá da melhor forma, porque ele sabe que vai ajudar algum estudante depois que não pegou bem em sala de aula, mas no YouTube ele vai lá depois e pega. Então, é um pouco isso. Autonomia e independência. Depois, foco na criatividade e na inovação, que é uma característica própria da educação Make. O Make, ele é criativo, ele é inovador. Ele tira leite de pedra, ele inventa. Ele não tem essa desculpinha, ai, mas não tem internet, ai, mas não tem, porque quem não quer fazer nada, inventa, cria nenhuma coisa para não fazer, né? E nós sabemos fazer isso muito bem, né? Criar desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito, estudar aquilo que precisa ser estudado, e por aí vai. Educação Make, em síntese, é a aprendizagem cooperativa, interativa, mão na massa. Essas imagens aí penso que refletem um pouco esse espaço criativo, não é um atrás do outro, não, é gente conversando, é gente interagindo, é gente fazendo com aquilo que tem. Pode ser uma caneta, pode ser uma enxada, pode ser um laptop, pode ser um tablet, pode ser qualquer coisa. A gente pode inovar o nosso espaço acadêmico. Fundamentações científicas. A neurociência, por exemplo, está aí para dizer o poder da cultura Make. Esse é um dos pensadores do século XX, o Edgar Dale. Ele foi um educador americano que desenvolveu esse cone da experiência ou da aprendizagem, como a gente sabe aí. E veja aí, a taxa de aprendizagem
Olha o que acontece quando apenas o professor expõe em sala de aula o seu conteúdo. 5%, apenas 5% do que nós falamos vai ficar na vida desse estudante um mês depois ou 15 dias depois. Leitura, passar a leitura para a garotada ler, já aumenta um pouquinho, 10%. Audiovisual, vídeo, olha aí, 20%. Olha porque é importante a gente compartilhar aquilo que a gente sabe. É isso que eu faço, por exemplo, como professor de comunicação lá na Católica. Quase todos as minhas falas trabalhadas com a garotada já está disponível no meu canal YouTube ou gravado, eu gravo no Google Meet, depois disponibilizo, porque todas as aulas quando eu faço online também gravo, porque sei que quem não pegou naquele momento vai pegar depois. Por exemplo, esses encontros aqui, eu poderia ser mais egoísta e dizer, não, vou fazer só com quem se inscreveu no curso Professor Online. Era para o meu ego seria até bom. Ai, não, só vai ter acesso a esse conteúdo quem está na sala do Google Meet. Ora, mas se eu tenho um bendito celularzinho aqui conectado à internet, por que eu não posso colocar esse danado na vertical? E falar, além de falar para nós que estamos aqui no Google Meet, por que eu não posso falar para centenas de outras pessoas? Porque são basicamente 800, 900, 1000 pessoas toda semana estão vendo só no canal do Insta essa nossa fala. Entendeu? Se eu tenho as ferramentas para falar para mais gente, por que eu não posso falar? Porque imagine se todo professor pegasse o seu celularzinho, colocasse num tripézinho lá na sala de aula e além de conversar para os alunos, os estudantes que estão ali, conversasse para os pais que estão em casa ou para outros estudantes que estão fora e pudesse, imagine gente, se a gente saísse dessa visão escassa de educação, visão míope de educação, visão retrógrada de educação, obsoleta de educação e passasse para uma nova percepção de educação, abrindo para o mundo, seria outra coisa, seria outra história. Então veja aí, demonstração 30% quando a gente fala e demonstra, discussão em sala de aula, botar ali a garotada para discutir o problema, 50%, fazedor, olha aí o make, olha a educação make, 75%, gente. E olha porque eu gosto de ensinar, olha porque é que eu estou aqui 5 da manhã, porque eu aprendo 90% daquilo que eu estou trabalhando. Como é interessante a gente colocar os próprios estudantes a ensinar para os outros coleguinhas e para o próprio professor aquele problema, aquela temática, aquele conteúdo e pedir para eles usarem a criatividade e explorar os recursos que tem em sala de aula ou no mundo deles para ensinar para os demais e por aí vai. Apresento aqui 7 passos de forma bem objetiva. Primeiro, chovendo no molhado, vocês professores, nós todos já fazemos isso, mas na mão na massa, especificamente é isso aqui. Primeiro, definir os objetivos de aprendizagem. Antes de começar a planejar a atividade, ter em mente os objetivos. O que é que eu quero alcançar com essa aula make? Depois, certificar de que as atividades que eu vou desenvolver estão alinhadas com o objetivo daquela aula, se corresponde por aí. Escolha uma atividade apropriada, uma atividade adequada. Será que os nossos estudantes têm familiaridade com aquela atividade? Eles têm acesso aos recursos e por aí vai? Então, pensar uma atividade já antes, ou mentalmente, ou em casa, já testar essa atividade, demonstre essa atividade. Antes de começar, se for possível, antes de começar a aula, demonstre como será o desfecho, qual vai ser o resultado, porque nós quem faz pergunta já tem a resposta, não é verdade?
Então, nós, professores, já sabemos mais ou menos qual vai ser o resultado final daquele, já temos uma ideia mais ou menos. É claro que cada equipe tem sua criatividade para construir o seu projeto, mas é importante e certificar de que os estudantes vão entender essa atividade e realizar cada etapa seguindo as orientações passadas ali pelo professor. Então isso é importante. O quarto, forneça os materiais. Lógico, a gente não vai... E a gente pode também contar com os estudantes, olha, vocês usem os materiais que vocês têm, mas o professor ou a instituição, por isso um dos desafios, como veremos, é garantir aos estudantes os materiais necessários para que eu realize aquela aula making. Quinto, incentive a colaboração e o trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, trabalhar juntos, para poder resolver o problema ali, para poder construir aquele projeto e fazer aquilo que precisa ser feito. Trabalhar em equipe é uma das habilidades reforçadas na BNCC, né? Trabalhar resolução de problemas, trabalhar em equipe e por aí vai. Sexto, deixe espaço para experimentação e a criatividade. E aí o ambiente, a atmosfera, há um conjunto de fatores aqui, de recursos também que vai ajudar os estudantes a aflorar, digamos, a sua criatividade. Os estudantes conquistarem, por exemplo, a confiança do professor é fundamental para que a coisa flua com naturalidade. E por último, lógico, encerre sempre sua aula com uma atividade, com uma discussão, ocasião em que os estudantes vão compartilhar o que aprenderam e vão provocar ali uma reflexão em torno daquilo, né? Como eu disse, eu venho, por exemplo, agora com essa disciplina agora desse semestre, comunicação, eu estou trabalhando com aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em equipe. Cada equipe pegou um problema para ser dissecado ao longo do semestre, ao longo da aula, e aí eu estabeleci 10 passos para que essas equipes realizem os seus projetos, e aí sim eu disponibilizo para eles as ferramentas. O Padlet, por exemplo, é uma delas que eu utilizo, e outras, e eu digo, se, por exemplo, uma equipe vai trabalhar criação de vídeos, outra equipe vai trabalhar a criação de um site educacional, outra equipe vai trabalhar a criação de podcast, aula de comunicação, podcast. Então, eu disponibilizo as ferramentas para que essa garotada, essas equipes elaborem esses projetos ao longo do semestre. Cada equipe também tem um conteúdo próprio que vai explorar e construir e inserir dessas plataformas e por aí vai. E eu digo também para eles, caso eu não corresponda, eu disponibilizo para vocês tutores. Por exemplo, podcast. Eu nunca fui de criar podcast. Eu tenho noções, mas se vocês não aprenderem por si sós, eu disponibilizo para vocês tutores que vão ajudar a vocês a construir um podcast profissional. Edição de vídeo, eu lido bem com a edição de vídeo, então se as minhas habilidades não são suficientes, disponibilizo para vocês tutores que vão ajudar a vocês a construir, a editar vídeo e por aí vai. Então veja essa parceria do professor com os estudantes quando a gente pensa uma aula ou uma educação mão na massa. Os desafios lógicos estão aí, necessidade de investimento em tecnologias, necessidade de formação de professores, mudança de paradigma. Por isso, se vocês que são makers se preparem para serem avaliados quase que negativamente pelos seus próprios colegas, vão dizer, não, esse é um besta, esse aí pensa diferente, faz diferente, esse aí não dá aula, tá certo? Esse aí só faz brincar em sala de aula, vocês vão ouvir isso. Esse aí só quer brincar em sala de aula. Só que o brincar é a forma mais lúdica e a melhor forma, e é a forma
que melhor aprendemos, né? Sobretudo a meninada, a garotada, e nós também adultos. Nós gostamos de brincar, sepultaram isso ao longo do percurso, mas é um crime tirar da gente, tirar da meninada, dos estudantes, essa criatividade que é própria de cada um de nós, e por aí vai. Então, mudança de paradigma é uma coisa impressionante, é mudança de rota mesmo. Dificuldades na avaliação, porque aí como é que vão avaliar quando a gente trabalha a cultura make? Esse modelo padrão de avaliação não representa esse modelo meu de dar aula, então entra toda essa discussão de rever esses testes tradicionais e por aí vai. É um outside mesmo. Inclusão e equidade, pensar realmente essa educação para todos os estudantes, independente da sua condição, independente da sua origem, se eles sabem ou não, por isso ver como se todo mundo sabe realmente lidar com essa metodologia, com essa forma como a gente trabalha em sala de aula. Plataformas online. Gente, vocês vão receber esses slides. Quando vocês clicam aqui sobre esses ícones, vocês já acessam direto essas ferramentas. Aqui são apenas algumas ferramentas. Eu apontei 10 aqui para vocês. 3, 6, 9, 10. Cada uma delas a gente pode usar em nossa. Eu uso o Padlet, é o meu preferido, porque dentro dele há uma dezena de recursos que podemos usar para trabalhar com a garotada. E além de Padlet, tem de puzzle, Minecraft, que é o mundo da garotada, e tantos outros aqui, Kahoot, Pia e outros aqui, o Quizzes, o Mentimeter. Vocês podem clicar nele e, claro, os tutoriais estão acessíveis na internet, sobretudo no YouTube, para aprender a usar essas ferramentas e facilitar aí essa educação make, que você já faz certamente. É claro que com esse incentivo vai apenas validar mais ainda ou melhorar mais ainda aquilo que você já está fazendo em sala de aula. Mantenho aqui esse vídeo, quando falo em make, esse vídeo sempre vem na minha mente, o menino que descobriu o vento. Sugestão de livros, 2 livros, inclusive isso é clicar aí no livro, na imagem que você já acessa diretamente o livro, que é esse aí, a Sala de Aula Inovadora, Estratégia Pedagógica para Fomentar o Aprendizado Ativo, e esse livro aí, Makers, a Nova Revolução Industrial, de Chris Anderson, esse americano que é uma referência quando se fala em educação make, cultura make. Nosso próximo encontro é dia 9/5, Storytelling, Gamificação na Educação. A gente está com a coceira danada no meu nariz. A gente está caminhando sempre nessa direção aqui das aulas das aulas makes, né? Mão na massa, e o storytelling e gamificação são 2 ferramentas fabulosas para a gente fazer toda a diferença em nossas salas. Gente, meu papo de hoje era esse. Se você tem alguma pergunta aqui no nosso Google Meet, a Elaine aí já está no seu jardim, cheirando as flores do jardim, que bom. Podem fazer perguntas, se não é aquilo. Transformemos o nosso Zap no nosso bate-papo. Como eu queria que o Zap, que o Padlet fosse essas plataformas que quando eu crio com a intenção de provocar discussões, beleza? Só que tem pouca discussão, entendo muito bem, todo mundo nas suas correrias, cada um nas suas atividades, mas como seria bom aquecer esse papo? Aqui eu introduzo e a gente continua, digamos, esse papo nas nossas redes sociais. Se não tem nenhuma pergunta, alguma curiosidade, alguma pergunta, se não tem nenhuma pergunta, a gente fica por aqui, porque é 5h44, já furei 4 minutos do combinado e eu estou já de tênis e pronto para correr. Hoje, toda quarta-feira, eu corro
Exato, Núbio, o Pedilete poderia ser mal utilizado, começa por mim, exato, é uma plataforma estupenda, talvez a gente precise conhecer melhor a natureza dessas danadas para a gente explorar. Leila levantou a mão, fala minha querida. Reforço aqui para nós educadores, cuidemos em primeiro lugar da nossa saúde. Quem coloca a saúde em segundo lugar está equivocado, saúde em primeiro lugar, depois vem o demais, tá certo? Isso aqui eu me despertei ultimamente, quando a gente fica grande, quando os cabelos começam a cair, tá certo? Então, cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos estudantes, da nossa escola e de tudo mais. Um abraço forte aqui para vocês do Insta, um abraço forte para todo mundo aqui da sala e nos vemos daqui a 15 dias com storytelling e gamificação. Imperdível. Beleza? Um abraço, gente. Um abraço.